ela vem aqui na frente e lê um texto das Escrituras, e justamente o que eu vou falar nesta noite, que é em Romanos 7, 14 até o 25, amém? Vamos lá, Romanos capítulo 7, do 14 até ao 25. Todos já acharam? Amém, irmãos? Sabemos que a lei é espiritual e, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, pois o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou, mas eu quem o faz. Mas o pecado que habita em mim, sei que nada de bom habita em mim. Isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bom, que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Oremos ao Senhor, irmãos, nesta noite, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em Teu nome, Senhor, estamos aqui para Te adorar, invocar o Teu nome, Te glorificar, através dos cânticos, através da Tua palavra, porque sabemos que o Senhor está aqui, Senhor, neste lugar, para abençoar este povo que deixaram os seus lares, seus afazeres, e vieram em direção à Tua casa, Senhor, para se alimentar da Tua palavra, Senhor, porque ela cura, Senhor, ela transforma, meu Pai, ela renova a nossa mente, renova a nossa fé, e nos leva a ter mais comunhão contigo, Senhor. Cremos em Ti, Senhor, que a Tua palavra possa ser sentida em cada coração aqui nesta noite, que possamos Te adorar, meu Pai, de corpo e alma, que possamos Te glorificar, meu Deus, porque o Senhor está neste lugar, podemos sentir a Tua presença aqui, através do louvor, através das orações, através de todo aquele que abre a sua boca para invocar o Teu nome neste lugar. Que a Tua palavra, meu Pai, ela possa ser ouvida, meu Pai, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação da Tua palavra. Eu Te agradeço por esta oportunidade, meu Pai, de estar aqui, em Teu nome, amém, Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, eu estava ali, meditando, né, e ouvindo também ali os louvores, estava meditando, vamos supor, se eu fosse um soldado, e estivesse num campo de batalha, tremendo, e a 1000 metros, o inimigo guerreando contra o pelotão que eu sou soldado. Era bomba de todo lado, irmão, é tiro para todo lado. E, ao mesmo tempo em que você acha que está perdendo aquela guerra, porque o inimigo ele é mais poderoso do que o seu, tem mais armamentos, e de repente vem ajuda para socorrer o seu pelotão, e acaba derrotando o seu inimigo. É sobre isso que Paulo, talvez ele tenta aqui explicar através desse texto. Aqui ele tem os 10 mandamentos em sua mente, quando ele cita, aqui Romanos 7, 14, a seguir. Nós sabemos que Paulo, ali no caminho de Damasco, ele estava ali para entrar em Damasco, para aprisionar ali homens e mulheres que invocavam o nome do Senhor. Mas naquele momento, o que aconteceu? Ele teve um grande encontro com Jesus. Caiu por terra, toda a velha criatura. E Paulo ali, ele estava pensando fazer algo bom, através da lei que ele acreditava, através dos mandamentos que ele acreditava. Mas
Nós sabemos que a partir daquele momento em que ele caiu por terra, ali caiu todo o seu orgulho. Foi tudo água abaixo, mano. Todo aquele mau pensamento, todo aquele mal que ele queria fazer contra os cristãos, julgando fazer o certo, depois ele viu que estava errado. E ali ele recebeu o chamado diretamente do Senhor Jesus. E eu estava meditando, irmão. Muitas vezes nós queremos colocar pessoas em lugares que não é Deus que está colocando. E nós vemos dentro da Bíblia que Deus estava já, desde aquele momento, preparando Saulo de Tarso para ser um missionário no campo, para ganhar almas para o reino de Deus. E através aqui desse texto, nós sabemos que, dá a impressão que o apóstolo ele está bem confuso diante do que ele está falando, diante do que ele está querendo passar ali para nessa carta aqui aos Romanos. Mas nós sabemos aqui, irmãos, que eu tive que analisar, estudar e me aprofundar bem para saber qual a razão dessas palavras. O que Paulo estava querendo dizer e explicar. Aqui, na realidade, ele estava querendo dizer que havia dentro dele duas naturezas, irmão. A natureza segundo a lei, que era o pecado, e a natureza espiritual. E essas duas naturezas dentro dele guerreava contra ele, que muitas vezes ele queria fazer o bem, mas ele fazia o mal. E na realidade ele não queria fazer aquele mal, ele queria fazer o bem. Você se lembra de Pedro, quando Jesus tinha sido preso e tal, ele estava lá no pátio aguardando e veio primeiro aquela secretária, e falou que você estava com ele, com Jesus Nazareno, e ele negou. Depois veio outra, ele negou. Depois veio mais um povo ali e disse a mesma coisa, você estava com Jesus Nazareno, você era um deles. Está lá em Mateus 26, 69, se eu não me engano, quando Pedro negou Jesus. Será que realmente ele quis fazer aquilo que era para fazer? Na realidade, ele não queria fazer aquilo. Mas ainda a velha natureza humana que estava dentro dele, levou ele a praticar aquele erro. Jesus disse que antes que o galo cantasse, você me negaria 3 vezes. Mas eu acredito que ele não acreditou nisso. Ele acreditava nele mesmo. Senhor, eu irei contigo até o fim. Ele prometeu, irmãos. Mas ele foi até o fim, mas depois, na sequência aí da história. Mas naquele momento ali, ele negou Jesus por 3 vezes. Na realidade, a natureza humana, ela pende o homem a fazer coisas, às vezes, que ele não quer. Se você chegar, que seja aí do presídio de Piraquara, começar a entrevistar os presos que estão ali, muitos deles estão arrependidos, por quê? Porque a velha natureza, que é o pecado, está na vida deles, e levou eles a praticarem atos que eles, na realidade, não queriam praticar, que é a lei do pecado. Estão lá, condenados. Somente Jesus mesmo pode levar a salvação para muitos deles, e como tem levado. E Paulo aqui, ele tenta se explicar a respeito da velha natureza, quando ele ainda servia, através da lei, ele não julga que a lei era má. Mas ele fala que a lei era boa, e que a lei, aqui no versículo 13, no versículo 14, ele diz que a lei é espiritual. Na realidade, a lei que ele praticava não levava ele a pecar, mas a lei que ele servia, que mostrou a ele o pecado que estava dentro dele, a lei do pecado. Tem muitas pessoas que pensam, hoje eu me arrependi, estou na igreja, estou servindo a Deus, eu canto, eu louvo, procuro fazer o meu melhor para Deus. Irmão, mas a primeira dificuldade que passa na vida da pessoa, ele já não é mais crente. Ele não quer mais servir a Deus, não quer mais ir para a igreja, porque ainda a velha natureza está na vida desta pessoa. E nós sabemos que Paulo estava tendo aqui uma grande batalha espiritual dentro dele. Havia um exército guerreando na vida dele, para que ele praticasse coisas que ele não queria praticar. Ele só está explicando quando ele fazia parte da velha criatura, quando ele ainda não tinha nascido de novo. A lei serviu para que mostrasse para ele o pecado. E nós sabemos que ele aqui continua dizendo, não entendo o que faço, pois o que faço, o que desejo mais o que odeio. Não entendo o que faço. Ele mesmo diz aqui que ele não entende. Até eu relatei aqui alguns pontos que diz assim,
Paulo não compreende o que acontece dentro dele. Muitas vezes nós também não compreendemos o que acontece em nossas vidas. Eu não queria fazer aquilo, eu queria fazer desse jeito. E fazemos ao contrário daquilo que Deus nos manda. Porque muitas vezes damos lugar à natureza ainda humana, como eu disse, que está trabalhando dentro de nós, guerreando contra as coisas espirituais. E aqui Paulo, ele diz assim, aqui nesse estudo que eu preparei, diz assim, Paulo não compreende o que acontece dentro dele, está ali no versículo 15, porque mesmo sendo cristão, é tão difícil sustentar a comunhão com Deus. É um dos pontos que eu separei aqui. Porque eu sendo cristão, é muito difícil eu sustentar a minha comunhão com Deus. Você já parou para pensar nisso, irmão? Como é difícil você sustentar a sua comunhão com Deus? Hoje eu estou na igreja, estou louvando a Deus, estou cantando, estou bem empregado, eu ganho bem, fui promovido, comprei um carrão, comprei uma casona. Glória a Deus, aleluia, estou aqui na igreja, está tudo dando certo para mim. E de repente você começa a perder tudo, perdeu o seu carro, perdeu sua casa, perdeu o seu emprego, perdeu o seu salário, e sua fé, né, pastor, ela vai água abaixo. Cadê a vida espiritual da pessoa? Cadê a comunhão da pessoa com Deus? Por quê, irmãos? Porque ainda a velha criatura, infelizmente, está habitando no corpo dessa pessoa. E é nesse sentido que o apóstolo está querendo explicar. E mais um ponto. Por que é tão difícil orar? Por que é tão difícil orar, pastor? Irmãos, aí que está uma grande batalha espiritual. É tão difícil você separar uma hora do dia para orar a Deus. Eu tenho que trabalhar amanhã cedo, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que ir para a aula, eu tenho uma reunião aqui, eu tenho um compromisso ali. E nos esquecemos, irmãos, de dobrarmos os joelhos e termos comunhão com Deus através da oração. Orar uns pelos outros, orar pela igreja, orar por aquele que está caído, por aquele que está desviado, por aquele que está desanimado. Porque é tão difícil orar. Irmão, quantas vezes Jesus, ele orava, e na verdade ele nem precisava. Ele era o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus. Mas ele se preparou, 40 dias e 40 noites, jejuando, foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo inimigo, e ele venceu o inimigo através do quê? Da palavra, irmãos. E ele estava preparado em oração, em jejum. Muitas vezes nós não nos preparamos para vencer a velha criatura, que muitas vezes ela se levanta dentro de nós, nos induzindo a fazer e a praticar as coisas erradas. Infelizmente, pessoal, a lei do pecado, irmãos. A lei do pecado está atuando a todo momento, ela não para. Ela não para. Seguindo aqui. Por que amamos o mundo? Quem ama o mundo aqui, levanta a sua mão. Você acha que não? Não precisa me responder nada, irmão. Nada. É uma palavra de reflexão nessa noite. Não estou acusando ninguém, eu sou igual a vocês. Né? Porque nós, sendo cristãos, ainda amamos o mundo. Tem tantas coisas, irmãos, que nós damos lugar. A palavra diz que não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele, irmão. Infelizmente, irmão, tem muitos que amam o mundo, irmãos. Um pé dele está lá e outro pé está aqui. Na realidade, a velha criatura ainda está pendendo na vida dessa pessoa. Continuando, mais um ponto. Por que corremos atrás das coisas materiais? Por quê? Tem pessoas que querem mais e mais, nunca se sustentam. E querem mais. Às vezes eu me pergunto, tem pessoas que ganham milhões, irmão, e tem pessoas que não têm dinheiro para comprar uma marmitex, está passando fome, necessidade. Pessoas ganham aí milhões correndo atrás de uma bola, e tem pessoas que não têm dinheiro para comprar um bife. Transportam e exportam centenas de toneladas de carne para o exterior, tem gente que não tem uma carne para comer dentro de casa, irmão. Infelizmente. Tem pessoas que amam mais o mundo, é a natureza humana. É o homem ainda servindo a velha criatura. O quarto ponto, por que corremos atrás das coisas materiais e por que ficamos tão sujos às cobiças sexuais? Será que isso acontece no nosso meio, irmão? Acontece, irmãos. Porque muitas vezes cobiçamos coisas que não nos pertencem. Às vezes uma irmã não pode ver um irmão lá fora bonito, já fica cobiçando, do mesmo lado o homem também.
Infelizmente, muitas vezes o homem cai na sua própria armadilha, porque ainda a velha criatura está habitando na vida dele, porque ele não está dando liberdade para a lei da graça de Deus operar em sua vida. Porque sabendo a verdade, mesmo assim continuamos nessas coisas, mesmo conhecendo a verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem não conhece esse versículo? Todos conhecem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará dessas coisas. Porque, infelizmente, muitas vezes estamos agarrados às coisas que estão ao nosso redor, que vai ficar tudo para trás. Nós, como igreja, não vamos levar nada. Eu, quando comecei a analisar esse texto, irmão, para chegar a uma conclusão, e diz assim: por que temos problemas com a ira, descontentamento e tristeza? Por quê? Você já parou para pensar, irmão? Para refletir? Hoje eu nem considero como uma mensagem, mas sim pontos para a nossa reflexão. Porque nós, ainda sendo cristãos, nós nos iramos, ficamos descontentes com tais coisas e ainda sentimos tristeza. Por quê? Por que será, irmãos? Pergunte para você mesmo. E aqui diz ainda mais um ponto. Por que o orgulho espiritual entra no coração? Por quê, irmãos? Aqui ele fala do eu. Isso é terrível na vida do homem. Tem pessoas orgulhosas, irmão. Orgulhosas. Eu não vou me misturar. Para quê? Eu sou mais religioso. Eu sou uma pessoa de oração. Eu estou salvo. Aquele irmão ali não está. Infelizmente, irmão. Tem pessoas que julgam os outros, mas esquece de julgar e examinar ele mesmo, amados irmãos. Infelizmente. Paulo diz: eu não mesmo compreendo. Por isso que Paulo não compreende. Tem pessoas que nem eu disse no início: olha, agora sou um cristão, tudo vai mudar. Mas não vai não, irmão. Será que quando Paulo teve aquele encontro com Jesus ali em Damasco, ele pensou que tudo ia mudar para melhor? Ele não ia passar luta, dificuldade, perseguição, passar fome, o navio ia naufragar, ele ia parar numa ilha, ser picado por uma serpente, ele ia ser perseguido. Irmão, acho que na realidade ele foi chamado mesmo, porque somente os escolhidos de Deus conseguem vencer as dificuldades, irmão. As dificuldades. E nós temos que estarmos refletindo a cada vez mais, porque a palavra de Deus, ela nos orienta tudo que nós temos que fazer, irmão. E aqui Paulo estava praticamente dizendo, expondo, quando ele fazia parte da velha criatura. Como eu estava dizendo sobre que eu era soldado de um pelotão, e o inimigo estava vencendo o meu pelotão, de repente vinha ajuda. Isso significa a ajuda de Deus, irmão. Quando você estava perdendo a sua guerra, e veio ajuda. E até hoje Deus, Ele está te ajudando a vencer esta batalha, essa guerra, que muitas vezes ela está dentro de cada um de nós. Paulo, ele era um missionário, mas ele passava muita batalha no seu interior. Ele abandonou tudo por amor a Cristo, mas isso não levou ele a abandonar os caminhos do Senhor. Não levou, porque o mesmo Jesus que chamou Paulo é o mesmo Jesus que está aqui conosco em espírito e em verdade, nesta noite. Vamos continuar refletindo, irmão. Paulo distingue os princípios que operam dentro dele, chamando um dele a lei do pecado e o outro a lei de Deus. Qual é a lei que nós estamos servindo, irmãos? A lei do pecado ou a lei de Deus? A lei do pecado pode ser encontrada nos versículos 21 e também no 25. Sua base de operação está na carne, no versículo 23, nos membros do nosso corpo, irmãos. E hoje, irmão, nós podemos dizer que nós temos uma saída para enfrentar todas essas coisas, todas essas guerras que estão dentro de nós, que é a oração, irmãos, e a comunhão com Deus. E essa mensagem aqui, se for para a gente meditar nela, irmãos, ela vai muito longe mesmo. A lei de Deus tem base operacional no coração, no versículo 22, no homem interior. E nós sabemos que no versículo 23 ao 25, ali Paulo fala também sobre a mente. Qual foi a parte que Satanás atacou em Eva, irmãos? Foi a mente, na mente dela. Porque derrotando a mente da pessoa, ele domina todo o corpo. Por que numa guerra eles tentam praticamente derrubar o líder? Por que numa batalha espiritual o inimigo tenta derrubar um pastor?
aquele que está na frente de um trabalho, porque vai derrubar todo o rebanho, vai se extraviar. Por que tentaram tirar a vida de Jesus? Para extraviar todo o rebanho. Todos aqueles que servia ele, quase foi o que aconteceu. Mas eles não foram unidos pela carne, foram unidos pelo poder de Deus, e o inimigo não conseguiu parar a obra de Deus. Paulo faz uma distinção entre estes dois princípios, no versículo 17 e 20. Podemos ler que eles operam ao mesmo tempo e se opõem um ao outro. Desde que Cristo nos salvou, Ele nos deu um novo coração e um novo padrão de justiça. Nós amamos a Deus, a palavra e a santidade, porém, encontramos o poder do inimigo, um princípio ativo em nós. Infelizmente, irmão, por mais que você luta, você ora, o inimigo sempre vai tentar te atacar. Muitas vezes damos liberdade para praticar as coisas que não vêm de Deus. E nós temos que, com sabedoria de Deus, discernir o que é de Deus, o que não é, e aquilo que não é de Deus, irmão, mandar sair de longe de nós, em nome de Jesus. Né? Porque Satanás, ele é astuto, irmão. Como eu digo, ele tem sapatinhos de algodão, ele chega bem de mansinho na vida das pessoas. E essa batalha espiritual que Paulo estava travando ali, em dizer que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, aquilo que ele fazia, não queria fazer. Ele está aqui explicando a respeito dessa natureza humana que, infelizmente, tem atravessado as nações. Aquele que não teme a Deus, que não frequenta a igreja, que não tem comunhão com Deus, essas palavras não fazem efeito, irmãos. Essas palavras de Paulo é para o povo de Deus, irmãos, para os evangélicos, para aqueles que nasceram de novo. O que ele está querendo dizer é que nós venhamos a nos preparar, a buscar mais a presença de Deus. Nós sabemos que Paulo descreve a sua vida espiritual interior como uma guerra intensa em vários efeitos descorajadores, movidos pela lei do pecado. 5 características da lei do pecado. Primeiro, ela é presente. Segundo, ela é enganosa. Terceiro, ela é poderosa. Quarto, ela se opõe continuamente. Versículo 23 ao 25. Quinto, o alvo dela é a nossa escravidão. A lei, ela escraviza, irmão. Paulo, ele só teve compreensão a respeito do pecado através da lei. Ele mesmo disse aqui que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou. A lei é espiritual. Na realidade, a lei, ela não condenava. Depois que, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não sabiam nada, não tinha lei, então era um povo que não tinha como julgar, falar que eles estavam condenados, eles não tinham lei. Mas depois que a lei foi dada para o povo de Israel, eles tiveram conhecimento do que era certo e do que era errado. Da mesma forma, somos nós como igreja hoje. Temos que saber o que é certo e o que é errado através da palavra de Deus. E o povo de Israel depois, ele não se teve mais por inocente. Qualquer pessoa que nasce nos dias de hoje, até se entender por gente, ele não conhece o pecado. Mas depois que ele começa a se entender por gente, aí ele vai ter conhecimento da lei do pecado que habita nele. Aspectos da experiência de Paulo. Como Paulo trata isso? Paulo odeia esse pecado. Paulo diz que está sem nenhum poder, versículo 18. Ele sentiu derrotado. 2 conclusões: eu sou carnal. Segundo, eu sou miserável, versículo 24. Aqui Paulo, ele está fazendo uma comparação de como ele era quando servia a lei do pecado. Ele mesmo diz aqui no versículo 23, miserável homem que eu sou, quem me livrará do laço desta morte? Segundo uma cultura romana, antiga, quando um criminoso tirava a vida de alguém, era colocado o cadáver amarrado nas costas daquela pessoa, cabeça com cabeça, braço com braço, e ele tinha que levar aquele corpo na onde ele ia, até se decompor aquele corpo. E Paulo se baseou nisso. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem livrará, irmãos? E aqui nós vemos no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui Paulo, ele já faz uma abertura, de que se não fosse a graça de Jesus, nenhuma alma se salvaria, irmãos. Aqui Paulo fala, graças a Deus,
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, irmão. Aqui Paulo, ele reconhecia que hoje nós temos uma saída por aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou para que o povo fosse liberto da graça, pela graça, irmãos, e salvo do pecado. E nós sabemos que não existe outro caminho para que o homem seja salvo a não ser o caminho de Cristo. O caminho que nos levará para a eternidade, mesmo que você enfrente as dificuldades deste mundo, as batalhas espirituais. Hoje nós temos uma oportunidade de orar, buscar a Deus, falar com Deus, pedir força para Ele, sabedoria, humildade, conhecimento na sua palavra. Quando Paulo ele se expõe aqui sobre a velha criatura, sobre o velho homem, ele diz aqui em Romanos 8:1, né? Portanto, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos. Nenhuma condenação há para você se realmente você nasceu de novo e não está mais servindo a lei do pecado. Paulo aqui ele reconhece, ele foi explicando aqui sobre a natureza humana que operava dentro dele ainda, quando ele não tinha nascido de novo, quando ele servia a lei. Mas quando ele realmente reconheceu que somente Jesus Cristo é o único caminho, a vida dele mudou. E muitas almas ele pôde ganhar para Cristo, irmão, para o reino de Deus. Nós sabemos que hoje também, muitas vezes, temos dificuldade de servir a Deus. Porque a batalha, ela não cessa, irmãos. É batalha em todos os lados. E muitas vezes nós pensamos que a culpa, ela é do marido, a culpa é da mulher, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. Mas não é não. A culpa, irmãos, é nossa mesmo, irmãos. É nós que temos que mudar, é eu que tenho que mudar. Quando Paulo ele usa a palavra eu aqui no texto por 4 vezes. Ali ele usa no singular, porque ele mesmo vê ele que tinha que mudar e melhorar a sua vida perante Deus. Amados irmãos, nós sabemos que eu tenho que me esforçar para servir a Deus. Cada um tem que fazer a sua parte. Não podemos mais servir a lei do pecado, a lei serviu para nos mostrar o pecado, mas a graça de Deus nos aproximou dele, e hoje temos uma arma para lutar contra a velha criatura que tenta se opor contra nós, que é Jesus Cristo, irmãos, que é Jesus Cristo, e nós sabemos que somente Ele pode aqui nos ajudar cada vez mais, quando realmente nós temos sede de buscar mais a sua presença. Como eu estava dizendo, né? Nosso maior problema é nós mesmos, não é a esposa, não é o marido, não é a igreja, não é o pastor. Temos um problema seríssimo dentro de nós. Será que vivemos conscientes disso? Muitas vezes achamos alguém para acusar. Você é a culpa de eu estar derrotado, você é o culpado de eu ter caído, você é o culpado de eu ter feito isso e aquilo. Não, a culpa, irmãos, eu tenho que pagar pelos meus erros. Ninguém é culpado de ninguém. Realmente, se temos temor a Deus, não vamos se afastar dele. Se você ama uma pessoa, você não vai se afastar dela. Se você ama a Deus, você não vai se afastar de Deus. Tudo depende do grau de fé que nós temos para servir a Deus. Uma coisa eu posso dizer, não estamos mais servindo a lei do pecado, mas estamos servindo Jesus Cristo, que nos mostrou o caminho da graça, teve misericórdia de nós lá na cruz do Calvário. E hoje não podemos mais servir o pecado, irmãos. Não podemos mais servir o pecado. A igreja de Deus está viva até hoje, por quê? Porque eram homens e mulheres que oravam, que buscavam a Deus, e através do século o Espírito Santo foi trabalhando, e estamos aqui hoje. E a obra de Deus está dando continuidade, e muitos virão depois de nós. A obra de Deus, ela não para. Quem para é o homem, irmão, mas a obra de Deus, ela não para. Muitas pessoas param, não quero mais saber desse Deus, e se afasta, mas vai pagar o preço, irmão. Vai pagar o preço. Ninguém é culpado por uma pessoa deixar, abandonar as coisas de Deus, não. Ele é o próprio culpado. Se eu olhar o erro do meu próximo, é óbvio que eu vou cair. Eu estou precisando dessa cura, eu preciso me libertar. Eu não posso ter ódio, não posso ter ira, não posso ter sentimentos de contenda contra ninguém, mas eu tenho é que servir a Deus a todo preço. Eu não posso mais deixar que a velha criatura se levante e reviva dentro de mim, coisa que eu já fui perdoado na cruz do Calvário. Irmãos, estamos aqui pela graça, pela misericórdia.
Paulo, ele fez aqui uma explanação a respeito da velha criatura. Mas aqui nós vemos depois que ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não é mais condenado por este mundo não, irmão. Ninguém pode te condenar mais não. Leia lá em 1, acho que João 3,19 ali. Irmãos, olha, temos que servir a Deus com alegria, irmãos. Eu sei, temos dificuldade, muitas vezes estamos enfermos, muitas vezes estamos desempregados, mas a palavra diz que em tudo dai graças, irmãos, em tudo dai graças. A lei do pecado, ela já não mais habita dentro de nós, porque Jesus, ele nos deu um novo mandamento. Aquele jovem, aquele mancebo rico, ele conhecia todos os mandamentos, chegou até Jesus e disse: Senhor, o que falta para que eu herde a vida eterna? Ele julgando, ele era rico, ele julgava que só por ele conhecer os mandamentos, ele já estava salvo, mas não estava não, irmão. Porque a lei, ela não salvava ninguém, senão Jesus não teria vindo para buscar e salvar a cada um de nós. Aí Jesus falou para ele: você conhece a lei? Sim. Ele começou a citar: amar o Senhor teu Deus, todo o teu entendimento, toda a tua obra, tal. E foi dizendo. Aí ele julgou que estou salvo, né? Então Jesus vai dizer que eu estou salvo. Não, mas quando Jesus disse: pegue, vai, distribua tudo aos pobres que você tem. Ele abaixou a cabeça, irmão, e foi triste embora, irmãos. Por quê? Porque o coração dele não estava preparado. Ele estava amando mais o mundo, mais a riqueza que tinha. Não é verdade? Talvez ele não precisaria dar nada ali. Jesus fez um teste com ele. Mas o coração dele estava naquilo, como eu disse esses dias. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Que o nosso tesouro seja Cristo, irmãos. Seja Cristo. Muitas vezes, se você sente que alguma coisa não está indo bem na sua vida, tem coisas que você está fazendo que não queria, repreenda, irmãos, em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Não acredite em você mesmo, mas acredite em Deus. Tem um canto que diz: em mim mesmo nada tenho em que eu possa confiar. Irmão, tem coisas que em mim mesmo eu não posso confiar. Pedro não confiou nele? Jamais, Senhor, eu vou contigo até o final. Mas ele negou Jesus, irmão. Negou, ele mentiu. Ele mentiu, depois ele chorou amargamente quando ele se lembrou das palavras do mestre. Muitas vezes nós temos que chorar, irmãos, nos arrepender, nos humilhar, buscar mais a presença de Deus. Não vamos deixar que a velha lei do pecado venha entrar mais no nosso coração, não vamos. Deus, Ele está ao nosso lado continuamente, Ele nunca nos abandonará, jamais. É nós que abandonamos Ele, mas Ele não nos abandona não. E é promessa, mas Ele disse que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê nisso? É nós que abandonamos Ele, irmão. Qualquer probleminha, nós não queremos mais saber de ir para a igreja. Nós somos tão espiritual que qualquer luta, não vou para a igreja hoje. Eu não vou. Irmãos, isso é pecado. Muitas vezes nós estamos pecando quando não queremos fazer a obra de Deus. Não podemos deixar que a velha lei do pecado, ela tente nos dominar novamente. Nós temos que pensar que servimos um exército muito maior. Nós somos soldados desse pelotão, estamos lutando contra o inimigo e estamos vencendo o inimigo. Não é verdade? Como disse Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aquele cadáver ali, praticamente era a lei. E ele foi liberto daquele velho homem. Porque muitas vezes, a pessoa que só serve a lei do pecado, ela está morta espiritualmente. Foi isso que ele queria dizer. Antigamente, Paulo, ele era Saulo, ele estava morto espiritualmente. Porque ele perseguia um povo que espiritualmente servia a Deus. Porque muitas vezes o inimigo, ele tenta te derrotar, porque você é espiritual. Mas o inimigo já é vencido, irmão. Ele já é vencido. Tem pessoas que de repente sai de uma igreja, vai servir o mundo, volta para a igreja da idolatria, fazer coisas que fazia antigamente ou piores. Por quê? Porque essa pessoa ainda não teve um encontro com Jesus. Não teve, irmão. Ainda mais nos dias de hoje, irmãos, não está muito fácil mesmo servir a Deus. Com tantas coisas erradas que estão aí, subjugando os crentes, os evangélicos, e nós temos que muitas vezes tampar os ouvidos, fechar nossos olhos, não olhar para isso. Nós temos que fazer a nossa parte perante Deus. Eu estou servindo a Deus. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que me libertar do eu que há dentro de mim. Não deixe que este eu, como Paulo estava falando ali por 4 vezes no texto, se levante contra você, contra a tua vida. Eu não sou nada, irmão, eu não sou ninguém.
É preciso que eu diminua, mas que Jesus ele cresça dentro do meu interior, dentro da minha vida. A lei só serviu para mostrar ao homem o pecado. Aqui Paulo diz aqui, né, que a lei era espiritual, a lei era espiritual, a lei era boa. Quem ele diz aqui no 7,7, que eu não li, né? Que diremos então, a lei é pecado? De maneira nenhuma, de fato, eu não saberia o que é pecado, senão por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não me dissesse. A lei, ela mostrou ao homem a verdade, o que ele não devia fazer, mas o homem fazia. Ele sabia que não devia cobiçar, ele cobiçava. Ele sabia que não devia de matar, ele matava. E assim é hoje. Hoje o homem não é mais inocente, não, irmão. Tem pessoas que dizem, fulano nunca ouviu o evangelho, falar de Deus, será que ele vai se salvar no dia do Senhor? Irmão, eu acredito que não. Irmãos, só do homem saber, olhar com os teus olhos, toda essa criação, os céus, a terra, os mares, a natureza, ele já sabe que tem alguém com uma ordem mais elevada por detrás de tudo isso, que é um Criador, que é Deus. Todo mundo sabe que existe Deus, irmão. Se até o diabo crê e treme, e quem é o ser humano para não acreditar que existe Deus? O homem acredita em Deus ou não acredita, irmãos? O homem não é nada sem Deus, não é nada. Porque a lei ela é boa, ela serviu para mostrar ao homem, a lei ela serviu para conduzir o homem até Cristo, até Cristo. E hoje nós temos Jesus em nossa vida, como autor e consumador da nossa fé. Não vamos deixar de servir a esse Deus, não vamos deixar de praticar aquilo que temos que praticar. Nós temos o segredo da vitória. O segredo da vitória consiste em deixarmos de olhar para nós mesmos e concentrarmos no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o único Senhor, irmãos. Não vamos olhar para nós mesmos, senão você vai cair. Faça a sua parte diante de Deus. A salvação é tua, é tua. Jesus morreu por você. Ele morreu por mim também, eu tenho que me agarrar a ela. E são tantos, muitas vezes, as carnalidades que tentam nos tirar desse prazer de ter a salvação, nós temos que estar buscando. Por isso que Jesus nos ensinou que nós temos que orar, sem cessar, falar com Ele, de colocar nossos desejos carnais, ambiciosos aos seus pés, para que Ele nos cure e nos liberte. Porque esse mundo lá fora, ele é carnal. E a única saída, Deus já proveu vitória do pacto na cruz do Calvário. Portanto, não conquistamos a vitória esforçando-nos mesmos para matar o velho homem, como fazem algumas pessoas sinceras, nem tampouco pedindo que a velha natureza seja desarraigada, como também muitos podem. Em Romanos 7, 24, a resposta da graça de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos dá a resposta de tudo, irmão, nesse versículo-chave. Em Jesus Cristo, a graça de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E que nós podemos ter a graça de Jesus em nossa vida, irmãos. Não vamos mais servir o pecado, irmãos, mas vamos servir Jesus Cristo pela fé. É esse o motivo de estarmos aqui nesta noite, irmãos. Nós sabemos que são tantas coisas para te tirar dos caminhos do Senhor. Muitas vezes começa dentro da tua casa. Pensa que o inimigo, ele já é vencido, mas ele quer levar também pessoas derrotadas com ele. Busque a presença de Deus, sempre eu digo, irmão, busque a presença de Deus. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas Jesus Cristo, Ele sabe. Muitas vezes estamos aqui na casa do Senhor, mas estamos preocupados com aquilo que estamos passando dentro de nós. Tem pessoas que ela não se abre, ela não fala para ninguém, mas a pessoa está tendo aquela luta, aquela batalha dentro dele. E Jesus, Ele nos ensinou, irmãos, a nos confessar perante Ele, a buscar ajuda, a falar com Ele, porque sem Jesus nada podemos fazer, nada podemos fazer. Irmãos, Jesus está aqui nesta noite. Se há alguém que quer ter uma cura espiritual, este é o momento, irmãos, porque somos falhos muitas vezes estamos aqui, mas estamos caídos, nos sentimos derrotados, fracos, desanimados. Mas Jesus Cristo, Ele está aqui. Ele conhece a tua história, desde o momento que você estava no ventre da sua mãe. Ele já sabia que você ia estar aqui, nesta noite, adorando Ele, ouvindo a sua palavra. Se você for olhar todo o histórico da vida do missionário Paulo, desse homem que foi chamado, foi resgatado para servir o reino de Deus, irmãos.
Quantas batalhas que Paulo ele teve, e nós não passamos nem por isso, o que Paulo passou. Falando só dele, sem contar dos outros, irmão. Esse homem deu a sua vida por amor a Cristo, irmão. Ele não se entregou, ele foi até o final. Ele morreu decapitado, mas ele não negou a sua fé. É o que eu digo, irmão. Qual é o valor que nós temos dado para Cristo? Ele nos libertou da lei do pecado. E hoje podemos viver através da sua graça. Irmãos, Jesus é tão maravilhoso, irmãos. O irmão estava aqui agora há pouco falando da cura que ele recebeu de Deus. Esse é o Deus que nós cremos, irmão. Ele te ama, irmãos. Ele te ama. Jesus, ele quer pegar nas tuas mãos, te ajudar a se levantar, se você está caído. Ele quer que você continue andando, caminhando. Porque ele diz, venha, venha. Eu vou te ajudar, eu vou te curar, eu vou restaurar a tua fé, vou restaurar a tua família, vou restaurar o teu relacionamento dentro da sua casa. Porque nós não estamos mais servindo a lei do pecado não, irmãos. Mas são tantas as lutas que nós enfrentamos, que muitas vezes somos humanos, nós nos desanimamos. E Jesus, pela sua graça e misericórdia, Ele está aqui. Ele quer que você saia daqui transformado para ir para a sua casa. Eu gostaria de chamar novamente o irmão do louvor, né? Onde que está o irmão do louvor? Para cantar aquela última música lá, irmão. Amém? Aí depois eu convido o pastor Paulo para fazer uma oração para cada um de nós, irmãos, amém? E eu agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus, amém? Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias estou seguro em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, oh, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.